Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Vocês estão ouvindo? Não? Não. Alô, som. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, os presentes, aos internautas que nos acompanham em mais um dia do curso, mais uma aula. Gostaria de agradecer a Jesus, a Deus, pela oportunidade de poder falar, sobretudo com a permissão dos mesmos, para que a gente possa aprender um pouquinho mais, para que a gente possa refletir um pouco sobre o que é saúde, sobre a relação dos nossos pensamentos e sentimentos e como eles repercutem na nossa saúde física e na nossa saúde mental. Então nós vamos falar um pouquinho sobre saúde integral. E quando nós falamos em saúde integral, gostaria de fazer algumas reflexões iniciais. Muitas vezes a gente acha que saúde é ter uma boa alimentação, né? É saber escolher entre uma tentação de um bolo de chocolate ou fazer uma dieta mais leve e comer uma maçã, né? E a gente optar pelo caminho da maçã, por exemplo, ou não exagerar no doce. Muitas vezes a gente confunde com saúde, a gente confunde a saúde com ter bom sono, que também é um aspecto de saúde, assim como ter boa alimentação. E aí, alguém poderia dizer, bom, ter a pressão normal também é ter saúde. Fazer atividade física, ser forte. Tomar medicações e controlar, muitas vezes, alguma doença que a gente possa apresentar, uma hipertensão, diabetes. Muitos poderiam dizer, bom, eu tomo remédio, meu diabetes está controlado, minha pressão está controlada, então eu tenho saúde. Outros poderiam dizer, não, mas eu caminho todos os dias, faço atividade física, eu tenho saúde. Mas será que ter o conjunto dessas coisas é ter saúde de verdade? Então, quando a gente vai olhar um pouquinho a definição do que é saúde pela Organização Mundial da Saúde, uma definição essa que vai para mais de 50 anos, saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental, social e não apenas a ausência de doença. Quer dizer, muitas vezes mesmo você tendo alguma alteração do ponto de vista físico, algum distúrbio, você, segundo a Organização Mundial da Saúde, você poderia ter saúde se você tem bem-estar. Agora, será que essa definição contempla o bem-estar integral do ser? E aí a gente vai tentar trazer um pouquinho por que a doutrina espírita e a própria ciência tem caminhado um pouco mais além do que isso. Tem caminhado no estudo dos efeitos do pensamento e dos sentimentos na nossa saúde. Então existem alguns pesquisadores, por exemplo, que têm avaliado alguns caminhos, denominados aí biocomportamentais, que podem, por exemplo, estar associados ao desenvolvimento, à progressão ou à cura do câncer. O enfrentamento positivo em relação ao câncer. Então, aqui não saiu a referência bibliográfica, mas esses autores aqui, numa revisão feita em 2012, sobre os efeitos de pensamentos, de emoções, de como a pessoa lida com a sua doença, lida com as suas situações de adversidade, esses pesquisadores levantaram alguns fatores biocomportamentais que poderiam influenciar no desenvolvimento, na gênese do câncer, por exemplo. Então, adversidades sociais, o isolamento social, problemas socioeconômicos, o estresse crônico, a depressão, esses seriam alguns fatores que poderiam estar associados. De tal forma que eles trariam uma alteração do ponto de vista bioquímico
neuronal, em especial na região do cérebro, e daí com a participação de glândulas, a ponto que nós teríamos alteração de neurotransmissores, como nós vemos na figura do meio, né? Alteração de neurotransmissores, de receptores, até mesmo influenciando dentro do DNA, nos genes. Daí então isso poderia iniciar, fazer a progressão da origem a metástases, ou melhorar ou não a resposta ao tratamento desses pacientes. Então, a partir daí, eles discutem, bom, se nós temos elementos, talvez a gente vai precisar, então, avaliá-los, estudá-los e ver, né, quais são os comportamentos, emoções positivas e quais são os negativos que podem influenciar nisso. Então, dentro da ciência médica, o que nós temos, frente a esse assunto de emoções, é que, inclusive com revisões meta-analíticas, ou seja, estudos muito bem conduzidos, muito bem delineados, sugerem que experiências de vida consideradas estressantes e depressão estão associados a menor sobrevivência e maior mortalidade em diversos tipos de câncer. Vários. Mama, pulmão, do fígado, do sistema hemático, hematológico. Existem estudos também mostrando que a solidão em idosos pode ser um preditor de declínio funcional, ou seja, das atividades do dia a dia que essa pessoa faz, inclusive até com desfecho em mortalidade. E emoções negativas podem também intensificar uma série de ameaças à saúde, e essas mesmas emoções negativas e situações estressantes crônicas, através de alterações do sistema imunológico, poderiam influenciar o aparecimento e evolução de uma série de condições associadas ao envelhecimento. Porque essas emoções, esse estresse crônico, faria com que o organismo estivesse produzindo algumas substâncias denominadas de citocinas, que são pró-inflamatórias, ou seja, deixa alguns órgãos, deixa o sistema físico, os sistemas que compõem o organismo físico, em permanente estresse. E como nós sabemos, esse estresse oxidativo está na base de muitas doenças, inclusive agravando-as. Então, doenças cardiovasculares, osteoporose, artrite, diabetes, certos tipos de câncer, doença de Alzheimer, fragilidade, declínio funcional e doença periodontal, são algumas doenças que já estão sendo estudadas e que observa-se que o estresse crônico, a depressão, está diretamente associado a essas doenças. Além disso, as emoções negativas poderiam contribuir para a infecção prolongada e a cicatrização retardada. Isso são dados de estudos. Recursos como estreitar relações pessoais, que diminuem as emoções negativas, podem melhorar a saúde, em parte, através do seu impacto positivo sobre a regulação imune endócrina. Então, quer dizer, a ciência começa a abrir os olhos para as questões das emoções, do nosso estado de humor. Bom, e na visão espírita? Como é que nós entendemos isso? Então, a visão de saúde, então, amplia-se dentro da doutrina espírita. Como nos diz Emmanuel, saúde é a perfeita harmonia da alma, né? Então, falar em saúde vai muito mais além do que aquelas condições que nós colocamos no primeiro slide. E se estamos falando em alma, então a gente precisa estudar, saber do que ela se trata, para a gente entender como é que nós vamos conseguir essa harmonia. Precisamos entender também se isso pode acontecer de um dia para o outro, ou se isso demora um tempo, se isso demora reencarnação, se isso demora vidas sucessivas através das reencarnações, e o que a gente precisa fazer para prevenir e para poder tratar. Tudo bem? Muito bom. Então, o espírito Joseph Gleber, em A Alma da Matéria, coloca uma definição que eu acho muito, muito interessante. Saúde é a realização real da conexão criatura-criador. E a doença é o contrário momentâneo de tal fato. Ou seja, a doença é a falta
ou a ausência temporária dessa conexão com o alto. Como assim? Qual é a conexão? A lei de amor, o exercício, a prática do amor, da caridade, o entendimento, o perdão, a nossa boa vontade, não é? Recursos que vão estimular cada um de nós para que a gente faça essa conexão. A fé, o fato de nós termos a boa vontade de nos renovarmos intimamente. E Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo, no livro Autodescobrimento, diz lá: a verdadeira saúde não se restringe apenas à harmonia e ao funcionamento dos órgãos, possuindo maior extensão, abrangendo a serenidade íntima, o equilíbrio emocional e as aspirações estéticas, artísticas, culturais e religiosas. Então, quando nós estamos falando em promover saúde, em ter saúde, nós não podemos apenas restringir a questão física, ao controle das doenças que porventura temos. Precisamos entender que o ser humano, ele tem um aspecto social de como ele se envolve dentro da família, dentro do ambiente de trabalho, dentro de um contexto religioso que ele faça parte, de algum templo, de um centro, de uma casa religiosa. O homem também é formado pelo aspecto espiritual. E daí a doutrina espírita, ela traz esse gabarito a mais, né? Traz mais recursos para que a gente possa entender como se dá. Obviamente isso caminha de acordo também junto com a ciência. Muito bem, e se a gente então está falando de saúde, é preciso que a gente entenda quais são os mecanismos de atenção à saúde que nos são oferecidos. Porque se a gente quer ter saúde, então existem instrumentos para a gente conquistá-la, não é? Então, nós temos aqui então que na medicina tradicional, algumas coisas são preponderantes. Onde há um forte determinismo genético, ou seja, aquela ideia de que toda a nossa condição já está pré-determinada e se encontra ali nos genes, muitas vezes até tirando a oportunidade da gente refletir, entender e se resignar, mas também enfrentar e ter elementos para que a gente possa enfrentar e aprender com o processo de adoecimento ou de perdas. Há uma fragmentação do ser, uma especialização, quer dizer, o cardiologista cuida do coração, o pneumologista cuida do pulmão, o nefrologista cuida do rim e o neurologista cuida do cérebro, da mente, da parte do sistema nervoso. E não se vê o ser como um todo. E o atendimento ao qual nós estamos submetidos é aquele tipo linha de produção, na maioria das vezes, infelizmente. Consultas rápidas, os colegas não olham para os nossos rostos, né? Há uma demanda muito grande, há uma pouca escuta do ser, daquilo que realmente está fragilizando. Muitas vezes o que está fragilizando, o que está fazendo o ser estar doente, na verdade é uma condição familiar, de perda, de problema financeiro, de problema social, relacionado à questão da autoaceitação daquela condição e a desvalorização dos aspectos emocionais e espirituais que estamos caminhando à medida em que as universidades abrem as suas portas para discutir saúde e espiritualidade, os efeitos da religiosidade e da espiritualidade na saúde física. Por outro lado, no paradigma médico espírita, nós valorizamos os elementos diagnósticos, terapêuticos, investigativos, curativos, do ponto de vista da medicina tradicional. Mas entendemos que é importante compreender quem é o ser que está ali diante de nós. Quem somos nós?
entendendo o ser como um ser espiritual, que tem um perispírito, que é o laço intermediário e necessário para que ele atue no corpo físico. E que as doenças se apresentam no corpo perispiritual. Devemos entender também a etapa evolutiva em que nos encontramos. Devemos entender que em primeiro momento, ou neste momento que nós nos encontramos, todos nós ainda estamos doentes. Não somos, estamos. Porque o estado de saúde integral, como nós vamos ver, também depende do nosso grau de evolução. Entendemos também a submissão do ser às leis de Deus, o papel do livre-arbítrio e o papel dos sentimentos e pensamentos no processo saúde-doença. Bom, então se a gente está falando daquilo que nos constitui, é preciso que a gente relembre um pouquinho, então, os elementos gerais do universo. E aí eu vou me referir à questão 27 do Livro dos Espíritos, onde há a seguinte pergunta: haveria assim dois elementos gerais do universo, matéria e espírito? A resposta é sim. Acima de tudo, Deus, o Criador. Essas três coisas são o princípio de tudo que existe, a Trindade universal, que desempenha um papel intermediário entre espírito e matéria propriamente dita, muito grosseira para que o espírito possa ter uma ação sobre ele, ainda que sob certo ponto de vista se possa incluí-lo no elemento material, ele se distingue por propriedades especiais. Então nós vamos esmiuçar um pouquinho aí quais seriam esses elementos, material e o espiritual. O princípio material, como nós encontramos lá na Gênesis, capítulo 14, no item 2, o fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, da qual as modificações e as transformações constituem a inumerável variedade de corpos da natureza. Ele oferece dois estados distintos, o da eterização ou imponderabilidade, ou seja, a matéria mais sutil, e o da materialização, da ponderabilidade, da matéria mais grosseira. Por outro lado, nós temos então o princípio inteligente. Então, lá na Gênesis, no capítulo 11, temos lá que o princípio espiritual teria sua fonte no elemento cósmico universal? É uma pergunta, né? Então, o princípio espiritual teria sua fonte no elemento cósmico universal? É a pergunta. A resposta: não seria senão uma transformação, uma resposta que também é uma pergunta inicialmente. Não seria senão uma transformação, um modo de existência desse elemento, como a luz, a eletricidade, o calor, etc.? Se assim fosse, ou seja, se o princípio espiritual também tivesse, se ele se derivasse do princípio material, olha só o que aconteceria. Ele sofreria as vicissitudes da matéria. Extinguir-se-ia pela desagregação como princípio vital. O ser inteligente não teria sido senão uma existência momentânea como o corpo. Quer dizer, seria igual ao corpo, né? E na morte reentraria no nada, ou o que vem a ser o mesmo no todo universal, se ele se diluísse. Isso seria, numa palavra, a sanção das doutrinas materialistas. Então o princípio inteligente não pode se derivar do princípio material. Ele tem outra origem. Então, Deus, como Criador, né, de tudo, Ele elaborou, construiu, criou o princípio inteligente e a matéria elementar primitiva, ou fluido cósmico universal, ou também podemos chamar de princípio material. São os dois elementos que temos básicos no universo. Esse princípio inteligente, à medida que ele vai se desenvolvendo através da escala filogenética, passando pelos minerais, vegetais, animais inferiores,
esse princípio inteligente ele vai se individualizando, ele vai ganhando características para que ele então torne-se espírito. E isso acontece concomitantemente com que a matéria elementar também vai se individualizando, vai se diferenciando, dando origem aos chamados corpos. Quais corpos? Corpo físico, perispírito, duplo etérico e os demais corpos ou demais matérias que encontramos no universo. Daí então esse espírito individualizado, na condição de um corpo que lhe permita atuar com inteligência, com seus atributos, então ele reencarna. E daí chamamos a alma do espírito encarnado. Então tudo isso nós encontramos no Livro dos Espíritos. Bom, e lá na questão 607 tem a seguinte pergunta: mas a alma foi então o princípio inteligente nos reinos inferiores? Não dissemos então que tudo se encadeia na natureza e tende à unidade? É nesses seres, dos reinos inferiores, que se está longe de conhecer plenamente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza, pouco a pouco, e ensaia para a vida. De certa forma, é um trabalho preparatório, e aí ele faz uma comparação, como da germinação, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna um espírito. E quando que isso acontece, em que momento e como? A gente não sabe ainda, né? Bom, então se nós pudéssemos resumir o que estamos falando aqui, de acordo em relação àquilo que nos constitui, nós poderíamos dizer que nós somos espíritos, temos um perispírito e no momento estamos habitados num corpo físico. E o espírito, então, é a chama, é um clarão, uma centelha etérea, como nós lemos lá no Livro dos Espíritos, na questão 88. O perispírito, para nós relembrarmos, é revestido, então, esse espírito, na verdade, ele é revestido de uma substância vaporosa, mais sutil em relação ao corpo físico, que condensa o fluido cósmico universal, que é a matéria elementar primitiva, em torno do seu foco poderoso de inteligência, que é o espírito. E o corpo físico é esse que nós conhecemos. Então, a doutora Marlene Nobre, lá no livro Alma da Matéria, coloca assim: durante bilhões de anos, o espírito modelou seus envoltórios, oriundos do fluido cósmico, o corpo físico construído a partir do chakra, dos elementos da Terra, do planeta, dando vida a formas incontáveis e inimagináveis, desde cristais minerais, seres unicelulares e pluricelulares, até atingir a condição humana e concomitantemente tecer os corpos sutis. Ficou claro qual é a nossa constituição? Né? Acho que dessa forma a gente relembrando, eu sei que a doutora já tinha comentado isso em outras aulas, mas acho que isso é importante a gente enfatizar. Daí então, se nós nos aprofundarmos brevemente na questão do perispírito, para nós relembrarmos também, então ele se deriva do fluido cósmico universal, é formado de matéria, então ele é formado de átomos, de elétrons, que vibram e se integram de uma maneira diferenciada daquela como nós encontramos na matéria do corpo físico. Então, em outra faixa vibratória. É o laço que une a alma ao corpo semimaterial, pelo qual o espírito atua sobre a matéria e a matéria atua sobre o espírito. Daí é a forma como nós atuamos então na nossa vida. O corpo físico o reflete e o corpo mental lhe preside a formação, lhe dá origem. Por isso, nós reforçamos que o corpo mental não é um corpo perispiritual, ele preside a formação do perispírito. Então não é a mesma coisa, ele não lhe constitui. É onde se localizam os chakras, os centros de
de força, como nós aprendemos nas aulas anteriores. E aí no livro Entre a Terra e o Céu, no capítulo 20, para que a gente possa ter uma outra informação sobre o perispírito, o nosso veículo sutil, tanto quanto o corpo de carne, é criação mental. Olha o corpo mental lá. Criação mental no caminho evolutivo, tecido com recursos tomados transitoriamente por nós mesmos aos celeiros do universo, nas jornadas que vamos fazendo. Não é? Tudo é trabalho da mente, tudo é produzido por nós, a gente não tem como colocar a culpa em ninguém. É trabalho na mente, é trabalho da mente no espaço e no tempo, a valer-se de milhares de formas, a fim de purificar-se e santificar-se para a glória divina. Então, o perispírito é formado por alguns corpos. Nós já aprendemos lá sobre o corpo causal, que segundo consta no livro Nosso Lar, no capítulo 12, é constituído da roupa imunda, tecida por nossas mãos nas experiências anteriores, onde estão registrados os nossos pensamentos e ações de vidas passadas. Os hindus chamavam esse corpo de Karanakosha. O corpo astral, que é o corpo organizado, que subsiste após a morte física no mundo espiritual, é formado por substâncias químicas que obedecem a uma escala periódica de elementos. Então, existem elementos que obedecem a uma escala, mas diferentemente daquela que conhecemos aqui. Vibrando, então, numa outra faixa vibratória, tudo é energia, modifica-se sobre o comando do pensamento. Olha a responsabilidade nossa em relação ao pensamento, a nossa vontade, as nossas ações. Encontra-se submetido às leis da gravidade em que se encontra. Então, dependendo de onde o espírito se encontra, ele vai ter uma densidade, ele vai estar dentro, regido por leis de acordo, segundo as leis da gravidade daquele local. E o duplo etérico, que vamos também falar brevemente sobre ele para recordarmos. Então, é o mais grosseiro de todos os corpos e tende a desaparecer com a morte física. É o que sustenta o funcionamento das células, que é utilizado na doação magnética, né, que é o fluido magnético, ou ectoplasma, e no fenômeno de materialização do espírito. E aí eu coloquei essa figura, né, onde William Crookes, através da médium Florence Cook, né, foi possível então o estudo e a materialização e o entendimento e a compreensão desse duplo etérico juntamente ao espírito da Kate King. Aprendemos também que transita principalmente pela circulação sanguínea, o duplo etérico, e que ele é formado por emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico e que por isso mesmo não consegue maior afastamento da organização terrestre, destinando-se à desintegração tanto quanto ocorre ao instrumento carnal, ao corpo físico, por ocasião da morte renovadora. Então, a partir do momento que desencarnamos, né, o duplo etérico não nos acompanha, né, ele acaba não tendo maior afastamento da organização terrestre. Bom, e aí também, eu sei que essa parte é um pouco cansativa, mas só para nós reforçarmos aqui o papel e o que é o corpo mental. Então, temos que ele é o envoltório sutil da mente, que dá origem ao perispírito. As escolas espiritualistas o abordam em diversos estudos, né? Há uma falta de terminologia no dicionário terrestre para melhor compreensão e entendimento. Se a gente não tem nem compreensão e entendimento do perispírito, imagina em relação ao corpo mental ainda, né? Entendemos da sua função co-criadora, né? Onde a mente elabora as criações que fluem, derivam da vontade,
apropriando-se dos elementos que a circundam, que é o plasma divino, ou fluido cósmico universal. E o centro coronário incumbe-se automaticamente de fixar a natureza da responsabilidade que lhes diga respeito, marcando no próprio ser as consequências felizes ou infelizes de sua movimentação consciencial no campo do destino. Daí então, nós fazemos algumas reflexões sobre o processo saúde e doença na visão espírita. Então, a partir de tudo isso que nós falamos, da nossa constituição, da importância e da relevância dos nossos pensamentos, da condução adequada do livre-arbítrio, das nossas escolhas, da necessidade da reencarnação como progresso, como necessidade de reajuste, né? E sobretudo entendendo que temos ferramentas das mais poderosas para que isso aconteça, e essas ferramentas nós poderíamos dizer que é o conjunto de todos os ensinamentos deixados aqui pelo nosso Mestre Jesus, né? Através dos teus exemplos, das tuas palavras, das tuas ações. Ele é o modelo maior, né? E que constantemente nos convida para que a gente possa entrar numa real conexão criatura com o Criador. Então, na visão espírita, a visão espírita contempla o conjunto corpo, mente e espírito em uma perspectiva evolutiva de bilhões de anos e a necessidade da reencarnação. E daí a gente gostaria de trazer aqui um comentário, né, dentro da questão 634 do Livro dos Espíritos, para que a gente também possa nos esclarecer melhor, para que nós possamos nos esclarecer melhor. A pergunta: Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? Puxa, será que a gente tinha que passar no mundo de provas e expiações? Será que tudo não podia ser mais leve? Não podia ser tudo perfeito? Poxa, se Deus é toda bondade, toda justiça, não é possível que Ele quer fazer com que os seus filhos sofram, né? Então aí a gente precisa ter a humildade, a serenidade, né, o entendimento de que os espíritos, nós, fomos criados simples e ignorantes. Deus deixa ao homem, a nós, a escolha do seu caminho. Tanto pior para ele, se toma o mal, se toma o caminho da porta larga, né? Sua peregrinação, então, será mais longa. Terá que percorrer caminhos visando o seu reajuste, visando o reajuste junto aos outros que prejudicou ou que deixou de fazer o bem que poderia. Se não houvesse montanhas, é que ele faz um exemplo, ele dá um exemplo, faz uma comparação para que a gente possa entender isso. Se não houvesse montanhas, o homem não poderia compreender que se pode subir e descer. E se não houvesse rochedos, ele não compreenderia que há corpos duros. Então, para o nosso aprendizado, é preciso que o espírito adquira o quê? Experiência. E para isso é preciso que ele conheça o bem e o mal. Porque somos co-criadores. E para a gente co-criar bem, nós temos o livre-arbítrio. Nós temos os conhecimentos que nos são passados, as leituras, né? Os acontecimentos, as adversidades e também os momentos felizes, que é importante que os valorizemos. Mas é importante que a gente entenda que estamos num processo que, quando falamos em saúde integral, isso é relativo, né? Quer dizer, nós ainda estamos jornadeando, né, rumo em direção à angelitude, mas nós não vamos conquistar isso do dia para a noite. Se demoramos bilhões de anos para chegarmos aqui, como queremos que nosso progresso se dê do dia para a noite? E é importante que a gente se sensibilize e entenda isso, porque muitas das vezes as nossas condições de saúde se agravam, né,
pela impaciência, pelos chamados vícios mentais que vamos comentar mais para frente, né? Quer dizer, somos intempestivos, né? Não aceitamos as condições que nos são oferecidas, seja dentro do lar, no ambiente de trabalho, na casa religiosa que frequentamos. E não quer dizer que também nós devemos cruzar os braços e dizer, bom, se Deus quer assim, se eu tenho que passar por isso, se eu tenho que pagar por isso, então vai ser feito dessa forma. Não. Deus nos convida a trabalhar a resignação, mas sobretudo também trabalhar o esforço, a boa vontade, a fé, para superar e se melhorar. E uma das formas que a gente tem para isso é a prática da caridade, que primeiro deve começar para conosco mesmo. Quer dizer, antes da gente pensar em amar ao próximo, a gente também tem que se amar. E como é que a gente se ama? Cuidando do corpo físico, cuidando da mente, cuidando dos pensamentos, dos sentimentos, procurando ter relações saudáveis uns com os outros. E daí, por exemplo, as bem-aventuranças que Jesus nos deixou, traz aí pra gente algumas informações, alguns roteiros que nós podemos seguir, que não somente serve de consolo, mas também nos traz o estímulo e nos indica o caminho da profilaxia e do tratamento dos nossos males. Então, ainda na visão espírita, saúde e doença está vinculada à lei de causa e efeito, né? A necessidade de repararmos aquilo que fizemos. E aí nós temos lá no livro A Luz do Eterno Recomeço, o Dr. Malini coloca na página 151, o karma é a conta do destino. Acumulamos em nosso corpo causal as consequências de nossas ações pregressas, vividas em múltiplas existências. As doenças têm origem nos vícios da alma. São estes que geram os nossos atos de desamor e, consequentemente, nossos desequilíbrios espirituais, que se refletirão sobre os nossos envoltórios sutis, no perispírito. Nós mudamos muito lentamente. Devemos ter paciência, sim. Devemos ver que somos frágeis ainda sim, mas devemos ter uma postura ativa para nos melhorarmos, porque senão a gente não vai sair dessa situação. Quer dizer, voltar para trás não vai acontecer, né? Mas se nós também não construirmos, né, um caminho mais rápido, mais eficaz para que se dê essa conexão criatura com o Criador, nós ainda vamos passar por algumas adversidades. Continuamos com o mesmo ódio aos adversários e a mesma paixão pelos amigos, mas nem o ódio é justiça e nem a paixão é amor. Então, entendemos que todas as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas atitudes levam a um registro perispiritual. Ficam lá marcadas, armazenadas. Ele apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. E assim, nós temos uma descrição feita pelo Henrique de Luna, junto a André Luiz, né, onde ele observa em nosso lar, naquele momento em que todo o aparelho gástrico do André Luiz fora destruído à custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. E a oclusão intestinal que ele teve, que o levou ao desencarne, deveu-se a elementos cancerosos, resultantes de leviandades no campo da sífilis, bem como do modo exasperado e sombrio que o levou a captar vibrações destruidoras daqueles que o ouviam. Então aqui são alguns elementos, né, trazidos aqui nessa fala, que mostram qual é o caminho que pode estar por trás da gênese dos nossos desequilíbrios, dos nossos males. Logo, então, ressalta-se a importância do autodomínio frente aos semelhantes. Por isso, que eu falei anteriormente,
como têm se dado as nossas relações? Que cuidado eu estou tendo comigo, com o meu corpo, com o meu pensamento? Será que eu tenho debruçado diuturnamente nesse esforço de autoburilamento, de renovação da minha postura mental, para que dentro da minha casa, dentro do ambiente de trabalho, as coisas também possam ser renovadas? Por isso aquela frase de Jesus, bem-aventurados os mansos e os pacíficos, é um dos elementos que possam tocar nos nossos corações para que a gente possa agir com mais prudência, com mais amor, sabendo que todos nós estamos jornadeando, somos criados da mesma forma e estamos jornadeando rumo ao nosso progresso, à nossa evolução. Entendemos também que esse processo saúde e doença, ele está baseado, ele está associado à importância do psiquismo da mente, ou a mente e o psiquismo influenciam, determinam de maneira significativa esse processo. Os vícios mentais estão associados ao adoecimento. Orgulho, vaidade, egoísmo, preguiça, crueldade, são vícios da nossa mente, gerando perturbações e doenças em seus instrumentos de expressão. As moléculas conhecidas no mundo e outras que ainda escapam ao diagnóstico humano, por muito tempo persistirão nas esferas torturadas da alma, conduzindo-nos ao reajuste. Então todos nós sabemos, dos nossos vícios, aqueles que predominam mais em nós, Daí a importância do reconhecimento e do enfrentamento, do abandono dos mesmos. É fácil? Não é fácil. Estamos aqui para isso. Hoje aprendemos isso, amanhã a gente pode cometer ou daqui a pouco a gente sai lá fora e comete a mesma imprudência. Mas é importante que a gente faça essa reflexão. E a ministra veneranda, lá em Nosso Lar, ela disse assim: o pensamento é força viva, em toda parte, em todo lugar. É a atmosfera criadora que envolve o Pai e os filhos, a causa e os efeitos, no lar universal. Nele transformam-se homens em anjos, a caminho do céu, ou se fazem gênios diabólicos a caminho do inferno. Ou seja, é isso que vai determinar, esse direcionamento do pensamento é que vai determinar o nosso grau de felicidade, e o estado ou as condições das provas e expiações que vamos enfrentar. Portanto, para que a gente possa concluir, nós temos recursos profiláticos para que a gente possa amenizar aquilo que temos que passar. Temos recursos para que possamos evitar essas situações e enfrentá-las de maneira positiva, de compreender o processo evolutivo em que nos encontramos, a importância da resignação e o trabalho da fé. O perdão, essencial. Talvez um dos elementos mais difíceis que temos a praticar ou vivenciar. Não é fácil perdoar, mas é um dos elementos eficazes para que a gente possa evoluir, entendendo que cada um de nós temos as nossas dificuldades e todos nós precisamos da misericórdia. Então, para que a gente possa ter a misericórdia, é preciso que nós sejamos misericordiosos, que possamos atuar, ter a caridade frente às imperfeições do próximo e das nossas também. Fazer ao outro o que gostaria que lhe fosse feito, a bondade. Temos recursos como a prece, que nos serena a alma, que naquele momento onde tudo parece que vai desabar,
é onde nós temos a força, a ligação com os nossos mentores para nos reabastecermos, nos reequilibrarmos. A vivência, o entendimento do autoconhecimento como um fator primordial, e muitas vezes precisamos da ajuda dos outros, de uma psicoterapia, de um entendimento. É importante espiritualizarmos. Importante a vivência, a prática do trabalho digno, honesto. Importante a paciência. E aí nós terminamos com a frase de Emmanuel, através da psicografia do Chico: renovar pensamentos não é fácil, ou não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo, qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. Então, a espiritualidade sabe que o trabalho é árduo, sabe das nossas condições, sabe das nossas imperfeições, mas investe em cada um de nós. Aposta em cada um de nós para que possamos fazer do nosso querido planeta um lugar melhor, onde as leis funcionem adequadamente para todos, onde nós tenhamos um espírito de fraternidade, de auxílio mútuo, porque só assim é que a gente vai garantir a felicidade para todos nós, e é dessa forma que estaremos caminhando por uma real conexão criatura com o Criador. Então eu termino por aqui, abrindo para perguntas, comentários.